Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quero aproveitar essa posição que você está, pedir para você abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3, e também você deixar separado no livro de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler dois textos bíblicos aqui nessa noite, para a gente dar continuidade aos nossos estudos sequenciais. Terça-feira passada estivemos em Curitiba, não deu para nós estarmos aqui. Minha mãe, graças a Deus, né, está muito boa. E nós estamos falando sobre princípios bíblicos, porque principalmente nós aqui, os assembleanos, nossa casa, né, falando de nós, a gente mistura muito princípios e costumes. A gente vê pessoas chamando costumes de doutrinas, né, de princípios, e vê pessoas falando que alguns princípios são costumes. Não são. Então a gente precisa estar bem atento a isso, para que a nossa vida não entre para um caminho de religiosidade, depois nós ficamos aprisionados dentro da religião, e aí o evangelho passa a ser um fardo, em vez de ser uma coisa que proporciona alegria e felicidade. Né, irmã Rosélia? Porque a única coisa que pesa no ser humano é a religiosidade, a única coisa. O evangelho de Cristo, a Bíblia diz que ele traz liberdade. Então, se o evangelho estiver difícil para você, se a igreja for um fardo para você, você com certeza está vivendo um tempo de religiosidade. E a gente tem que ter um tempo de relacionamento, é bem diferente uma coisa com outra. Nossa vida não pode se resumir aqui, num culto, nosso relacionamento com Deus. Aqui é simplesmente o momento em que nós tiramos para se reunir como igreja e prestar gratidão, prestar adoração. Mas a vida cristã é lá fora, é lá em casa, é lá no trabalho, é onde a gente vive o nosso dia a dia, né? Então hoje nós vamos falar sobre soberania divina. Para os irmãos que estiveram, nós falamos no primeiro dia sobre individualidade. O que é individualidade, pastor? É respeitar o espaço do outro. É parar de querer fazer o outro ser igual você é. É não querer formatar o outro ser humano igual a você, tem que ser igualzinho eu. Não, é respeitar. Cada um de nós temos coisas que gostamos e que não gostamos. Eu usei um exemplo muito simples aqui no dia que eu falei sobre isso. Eu falei, a Marinês adora jiló. Não, eu não posso nem ver. Mas eu vou lá no mercado comprar jiló porque ela gosta. Então eu respeito a individualidade dela. Mas eu não como, ela sabe que eu não como. Não tem jeito. Pode colocar com a melhor carne que existia, eu não como jiló, não gosto, é amargo, e ela disse que, nossa, parece que chega a ficar doce na boca. Que jeito, o negócio. Então, o que é isso? Individualidade, respeitando o espaço do seu próximo, não querendo que o seu próximo seja aquilo que você queira que ele seja. Individualidade é uma coisa divina, de Deus, e o individualismo é uma coisa do inferno. É quando eu quero literalmente transformar todo mundo igual a mim. Segundo dia falamos sobre autogoverno, né? Sobre o domínio próprio, sobre temperamento, sobre quando a gente consegue dominar as nossas atitudes, as nossas decisões, sobre alguns fatores que nós temos na nossa vida que precisam de um domínio total, senão a gente sempre vai ter prejuízo, a gente vai estar sempre passando. Tem gente, por exemplo, que é muito irado, tem gente que não domina na área da finança, quer comprar tudo, né? Não consegue dominar, tem que ter tudo, tem que comprar tudo. Então ela vai cada vez sendo prejudicada porque ela não tem o autogoverno. E hoje a gente vai falar sobre soberania divina. Nós vamos falar aqui nessa noite sobre o nosso Deus soberano. Lembrando os irmãos que amanhã nós começaremos o nosso curso aqui, quarta e quinta, o nosso CCM, tá? Os irmãos que desejarem, nós temos os livros ali, são apenas 100 vagas. Os irmãos que desejarem estar conosco, é um período da manhã e é no período da noite também, tá bom? Mas aí tem um custo, que é o livro que a gente faz, que tem um custo de R$100, tá? Dando bem-vindo aqui para a irmã Fátima e o irmão Carlos. Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos. É uma alegria também, lá de Curitiba, a irmã Odine, irmã da irmã Zenira. Não dá para dizer que não é irmã, é a cara, igual. Deus abençoe, é muito bem-vinda aqui no nosso meio também, tá? Tá, quem mais nos visita aqui que está em pé? Vocês já vão ficar sentados 1 hora e pouco, por isso que eu estou deixando vocês meio em pé. Tem mais alguém nessa noite que está nos visitando?
Aqui um jovem casal, né? Que Deus abençoe vocês. Chegaram cedo aqui, irmão. Chegaram, acho que eram 7h30. Deus abençoe vocês. São muito bem-vindos aqui nessa noite. Também conosco tem aqui uma carta de recomendação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, do campo de Araraquara, São Paulo, representado pelo pastor-presidente Leidira Aparecido de Souza Ribeiro. Está apresentando aqui para nós o irmão Misael dos Santos. Está ali o irmão Misael, casado, ainda está junto com a sua família. Ele é presbítero, serve ao Senhor como pastor de congregação no ministério. A esposa é a irmã Gláucia. Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos aqui nessa noite. Vamos dar um bem-vindo todos juntos? Vamos dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, é o primeiro texto que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Amém? João capítulo de número 5, verso de número 39. Diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Querido Espírito Santo, mais uma vez nós queremos te pedir que o Senhor tome este lugar, meu Pai amado, da maneira que lhe convém. Que o Senhor leve cativo em cativeiro todos os pensamentos, que não permita que nada, nem coisa nenhuma, venha trabalhar e ter êxito para roubar a produtividade da sua palavra, Pai. Que a tua palavra encontre morada, encontre guarida nos corações, e no momento em que houver necessidade, meu Pai, ela floresça dentro de nós, produzindo assim o efeito necessário pela qual ela está tendo enviada. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, continue conosco e realize aqui nessa noite o teu querer e a tua vontade. É o que todos nós aqui te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, meu querido irmão e minha querida irmã. Soberania de Deus. O que é soberania de Deus? O que é ser soberano? Soberania é a autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Soberania é a autoridade absoluta. Agora, para a gente entender um pouquinho acerca da soberania de Deus, a gente precisa entender um pouquinho acerca da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro que nos revela o Deus que nós servimos. É através da Bíblia que nós passamos a conhecer o Deus soberano. Para que eu aceite a soberania de Deus, é necessário que eu aceite a palavra dele. Se eu não aceitar a palavra dele, jamais eu vou aceitar a soberania de Deus. E como que eu posso crer, como que eu posso acreditar na eficácia da Bíblia? Por que a Bíblia, queridos irmãos, eu preciso crer nela? Por que eu creio nela? Eu separei alguns pontos aqui antes de falar da soberania, que a Bíblia, a única coisa que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro extraordinário e traz com ela algumas características espantosas. Porque a Bíblia, ela é um livro que ela demorou milhares de anos para se completar, e depois, em um período de 1.600 anos, ela foi formada. Então, nós temos esse livro na nossa mão. Somos a geração mais abençoada de todos os tempos, porque temos condições de analisá-la, de meditá-la, temos condições de usufruir dela diariamente. E no capítulo 5 do livro de João, a Bíblia diz que é as Escrituras
que testificam de Deus. É ela que fala do Deus soberano, é ela que nos dá a certeza da soberania de Deus. Por que crer na Bíblia? Crer na Bíblia? Em primeiro lugar, irmãos, porque a Bíblia, ela teve alguns êxitos, ainda que foi terrivelmente tentado destruí-la, foi trabalhado incessantemente para que ela não tivesse o valor que tem, ela conseguiu vencer vários fatores. O primeiro fator que eu vejo que a Bíblia conseguiu vencer, a Bíblia conseguiu vencer a ciência. E é muito interessante. Nós não vamos falar nada aqui de astrofísica, de geofísica, não, de astronomia, não. Eu vou falar coisas aqui que o moço de 12 anos vai entender e que um ancião, que talvez não estudou muito, também vai entender. A Bíblia, ela superou a ciência, queridos irmãos, fazendo com que grandes cientistas viessem a se render, acreditando na Bíblia, e até alguns deles dizerem que sem a Bíblia não seria capaz de chegar-se aonde se chegou. Eu vi um texto no livro de Jó, e eu acho muito interessante, no capítulo de número 26, isso há 3.500 anos atrás, é algo fantástico que nós podemos analisar, bem simples, bem fácil de se entender, que não há dificuldade. Jó capítulo 26, versículo de número 7, a Bíblia diz assim, que ele estende, 26 e 7, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. 3.500 anos, segundo a ciência, na idade do bronze, em que a última coisa que qualquer cientista poderia imaginar é que a terra estava sobre o nada. Para nós hoje é algo extremamente normal, porque nós aprendemos isso na nossa infância no colégio, que a terra gira em torno dela mesma, em cima do nada. E aí isso foi ser descoberto, essa teoria foi ser descoberta apenas no século de número 16, quando Isaac Newton, ele descobriu a lei da gravidade. Mas a Bíblia já dizia isso há 3.500 anos atrás, queridos irmãos. Já anunciava isso, que a terra estava sobre o nada. Interessante a gente parar para avaliar esse tipo de coisa, porque a gente encontra na nossa caminhada muitas pessoas que questionam a veracidade da Bíblia, né? Eles pegam 2, 3 pontos e aqueles 2, 3 pontos eles fazem uma questão gigantesca para dizer que a Bíblia não é um livro real. Outro fator interessante também que eu achei no livro de Jó também, no capítulo 28, versículo de número 5, olha que interessante, a Bíblia diz assim, da terra procede o pão, mas embaixo ela é revolvida como por fogo. Da terra procede o pão, mas embaixo ela é revolvida por fogo. No século de número 20, agora, queridos irmãos, é que 3 cientistas, eles descobriram o núcleo da Terra. Que existe o fogo, que existe a lava, que a Terra, no núcleo da Terra, está constituído desses vulcões que a gente vê quando sai aquela lava, aqueles negócios, existe no núcleo da nossa Terra. E a gente sempre disse, alguém diz, fala que a gente é meio estúpido, né? Que a gente fala que no centro da terra existe o lago de fogo, né? Coisa de gente estúpida, alguém diz isso. Mas a Bíblia disse isso há 3.500 anos atrás, e agora, no século de número 20, também descobriram que no núcleo da terra ela é composta por fogo, por lava, por algo muito quente. Então a ciência vai descobrindo tudo aquilo que a gente já sabia. Quer ver uma coisa bem simples que as nossas crianças se utilizam no colégio? Isaías 40, versículo 22, a Bíblia diz assim que Deus está sentado sobre o globo da terra, né? E nós sabemos perfeitamente que Aristóteles teve essa teoria 300 anos depois que isto aqui foi escrito.
porque até aquela época acreditava-se que a Terra era quadrada. Então a nossa Bíblia, ela não teve dificuldade para poder vencer a ciência, tanto a ciência passada como a ciência moderna. Aliás, quanto mais se aprofunda a ciência, mais descobre a veracidade da Bíblia. Ainda que alguns digam que não, mas a maioria se rendem, dizendo que a Bíblia é verdadeira e os seus fatos são reais. A Bíblia, além de vencer a ciência, a Bíblia Sagrada também venceu o tempo, e eu acho interessante isso. Qual o texto que eu li aqui? Êxodo capítulo 3, versículo 14. O segundo texto, João 5 e 39, não foi? Esses dois textos, queridos irmãos, eles têm o poder, eles têm a força, queridos, de se tornarem vivos para nós, como no dia em que ele foi pronunciado por Moisés, há tantos anos atrás. A Bíblia não teve dificuldade nenhuma, queridos irmãos, de vencer o tempo. Nós conseguimos utilizar a Bíblia hoje para trazer mensagens tão atuais, que se nós pudéssemos ou tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos há 2, 3 mil anos atrás, as pessoas chamariam nós de loucos, né? Você acha que isso aí vai funcionar? Nesse tempo aqui o que funciona é cavalo, carruagem, as coisas são totalmente diferentes. Vem para um tempo de uma modernidade extraordinária, a gente consegue utilizar a Bíblia e ela tem o seu mesmo poder, a sua mesma força do que no próprio dia em que ela foi escrita. Não conheço um segundo livro que tenha essa força. Não conheço. Pode ser que exista, mas não conheço um livro que consegue superar o tempo, superar as gerações, superar os costumes, superar, queridos irmãos, tudo aquilo que a gente pode imaginar que naquele tempo era de diferente. Esta palavra tem a mesma validade, consegue se encaixar da mesma maneira, independente do tempo em que ela está sendo falada. A terceira coisa que a Bíblia venceu, e eu acho fantástico, ela venceu a história. A Bíblia é um dos livros proféticos mais extraordinários. Para pensar, se você tivesse junto com Daniel, quando ele tivesse tido aquela visão, com aquela estátua gigantesca e tivesse trazido aquelas visões para nós. Jamais a gente conseguiria imaginar ou discernir o que seria aquilo. Mas como nós somos gerações muito para frente, muito adiantadas, melhor dizendo, gerações depois da visão, hoje a gente interpreta com uma facilidade imensa. Mas a Bíblia já anunciava, já falava de reis, de imperadores que dominariam sobre a terra. O que a história iria ainda acontecer, pastor, a Bíblia já estava anunciando. A Bíblia já estava falando. Eu acho lindo uma passagem também que a gente usa muito, eu acho muito legal, no livro de Naum, capítulo 2, versículo 4, que o profeta teve uma visão dos carros correndo pelas praças, se chocando como tochas de fogo. O profeta conseguiu enxergar um veículo nesse tempo com seus faróis ligados. Foi isso que ele enxergou. Não é verdade? Ele conseguiu enxergar os veículos andando como nós estamos usando hoje, com seus faróis ligados. E ele interpretando, dizendo que pareciam tochas de fogo. Jamais imaginaria. O carro veio aparecer no ano de 1918, o primeiro veículo. Jamais ele conseguiria imaginar que seria um carro como nós estamos utilizando hoje. Então a Bíblia é um livro que não tem como, queridos irmãos, a gente questionar. A Bíblia anunciou a vinda e o nascimento de Jesus muitos anos antes. Até o profeta, até o rei Davi falou do nascimento de Jesus, do seu sofrimento. A Bíblia veio anunciando livro por livro. A Bíblia também conseguiu vencer a história, a Bíblia conseguiu passar por cima da história. Quer ver um fato interessante que os nossos jovens estudam no colégio secular? A Etiópia, uma nação africana, Deus diz ali no Isaías capítulo de número 18, se eu não errar, os irmãos me ajudem,
A Bíblia diz que tu és a mais grande e tu és a mais poderosa, mas serás a mais miserável da terra. Se não me engano, há alguns anos atrás, morria 4.000 pessoas de fome na Etiópia. É isso ou não? Uma profecia que foi cumprida literalmente no nosso tempo. Nós vemos a Etiópia vivendo uma profunda miséria, uma profunda desgraça, queridos irmãos. Então a Bíblia também venceu a história. Então a Bíblia é um livro inquestionável. A Bíblia é um livro que ela, por si só, ela se completa e traz para nós o cumprimento de qualquer tipo de necessidade. Se a Bíblia, queridos, ela não é questionável, e se for, a gente não vai achar argumento para poder vencer, porque os argumentos que eu vejo em alguns canais de televisão são fracos. Aliás, eu vi até no Fantástico esses tempos um cientista falando da veracidade da Bíblia, que a gente vê só falando que a Bíblia é mentira, né? Mas eu vi um cientista falando que se não aceitar a Bíblia Sagrada, não podemos aceitar que estamos vivos. Achei forte aquela frase. Dentro do Fantástico, se não aceitar a Bíblia Sagrada, não podemos aceitar que somos vivos. Então, se a Bíblia é a realidade, se a Bíblia já se provou por si mesmo, que ela é uma verdade plena, é ela que nos revela a soberania e a grandeza do nosso Deus. Algumas pessoas pensam que nós estamos jogados ao acaso, que nós estamos abandonados à nossa própria mercê, à nossa própria vontade. Não são poucos os crentes que eu encontro na caminhada, que a gente pastoreia eles, que eles dizem assim: Deus se esqueceu de mim. Muito difícil, porque pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Essa um dia até pode vir se esquecer dele, mas a Bíblia diz que eu, o Senhor, jamais poderei esquecer de vós. As pessoas acreditam ou ligam Deus, queridos, somente em situações ou adversas ou situações de benefício. Se estão abençoadas, Deus está abençoando. Se não estão abençoadas, Deus os abandonou. Eu tenho meus filhos, Rafael e Daniel. Tem vezes que a gente vai lá, quando eles são pequenos, a gente vai e compra para eles uma roupa, uma bola, um negócio, um brinquedo, um carrinho, um celular, alguma coisa. Eles ficam loucos de feliz porque eu sou o pai deles que está abençoando eles. Amém ou não amém? Mas o dia que eu pego a vara, eu deixei de ser pai deles? O dia que eu chamo eles para uma correção, não sou mais pai deles? Continuo sendo pai deles. Na soberania de Deus, queridos, Deus vai nos cuidar e nos tratar conforme a sua vontade, não a nossa. Porque nós, na maioria das vezes, somos pessoas extremamente mimadas. Se Deus não fazer aquilo que eu quero que Ele faça, Ele não é Deus. Eu estou triste com Ele, Ele me abandonou, e não é assim. A gente aprende por alguns textos bíblicos, queridos irmãos, que Deus, muitas vezes, Ele nos aperfeiçoa em situações muito adversas. A gente vê uma situação que a gente fala: meu Deus, eu vou morrer dentro dela. A gente não morre, mas lá na frente a gente consegue levar a vida muito mais tranquilo. Então essa questão de que Deus está conosco só quando as coisas estão boas é uma questão errônea. Deus está conosco em todo o tempo. E como que eu posso acreditar? O que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus? Por que Deus é soberano? Por que Deus tem o controle e o domínio absoluto de tudo e de todas as coisas? Em primeiro lugar, Colossenses capítulo 1, versículo 17. Porque Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Deus é atemporal, então você só está vivo, você só está bonito aí, cheiroso aí, porque Ele quer. Se Ele não quisesse, você não estaria. A Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem pela vontade dEle. Ele chega a dizer, queridos irmãos, que nenhum de nós tem o poder de tornar um cabelo branco ou preto, né? O que mais que ele diz em Mateus 6 ali?
que nós não temos, queridos irmãos, a Bíblia diz que nós não temos como preparar nada para o dia de amanhã. A Bíblia fala, viva cada dia o seu mal, cada dia o seu dia, porque o dia de amanhã não vos pertence a vós. Então Deus, Ele é antes de tudo e de todas as coisas. Antes de você nascer, Ele já era. Ele já sabia desse culto que nós íamos ter aqui nessa noite. Porque Ele é atemporal, então Ele não depende do tempo. O tempo para Ele, é por isso que Ele fala que 1000 dias um dia é como 1000 e 1000 é como um. Porque Deus, Ele não tem esse tipo de coisa. Tudo que nós vivemos, tudo que nós estamos fazendo porque estamos debaixo de uma vontade dEle. Segunda coisa que eu achei interessante aqui, no livro de Colossenses 1:16, a Bíblia diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Deus criou todas as coisas. E é engraçado que Isaías diz que foi Ele quem criou o mal também. Foi Ele também quem criou. Então isso é para aqueles que querem um Deus bonzinho, só um Deus. Não, Deus, Ele tem sua característica ímpar. É difícil de a gente querer entender Deus. Aliás, o meu conselho é que ninguém queira entender a Deus, porque jamais vai conseguir entender a Deus. O meu conselho é que você aceite Ele como Ele é e o que Ele faz. É só aceitar, porque se for tentar entender, queridos irmãos, pergunta se a enxada vai conseguir entender aquele que a utiliza para capinar. Não tem como. É muito além da nossa consciência, muito além do nosso conhecimento, muito além da nossa sabedoria. A Bíblia diz que Ele criou tudo e todas as coisas. Fomos criados por eles. Tudo que existe, tudo que está ao nosso redor, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, todos os animais, e a Bíblia ainda diz no livro de Coríntios que cada um na sua espécie, cada um da sua maneira, os astros no céu, tudo foi Deus que criou, algo muito bem planejado, algo muito bem preparado, algo que foi feito, queridos irmãos, por uma mente muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. É Deus que sustenta todas as coisas. Olha, eu estou firme e forte aqui porque eu faço uma caminhadinha, a gente precisa fazer, tá? Eu prego isso, não prego, não ensino. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, mas a gente está em pé porque Deus nos sustenta. Porque Ele quer. Sabia disso ou não? A gente chegou aonde chegou porque Deus nos tem sustentado. Porque Deus nos tem guardado. Por que tem uns que chega a 90, chega a 100, chega cheio de vigor aí, ó? Está com quantos, pastor? 76 e está pregando todo final de semana? É verdade ou não é? E forte, firme, tem outros que chegam em 50 já. Existe um plano perfeito, elaborado pela vontade de Deus, mas como entender? Como entender? Como entender por que alguém, nós já vamos falar um pouquinho na frente, por que alguém parece que nasceu numa perfeição, é a pessoa mais bela que existe na terra, e outros não tiveram a felicidade de adquirir nem 1 milímetro de beleza? Como entender? Não é fácil, né? Como entender? O problema é quando a gente quer sermos pequenos deuses, né? Querendo fazer o papel de Deus, achando que nós sabemos e que tem que ser assim, e a gente quer ficar bravo, né? Deus não sei o quê, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Ele ri de nós. Sim, a Bíblia diz que Deus ri, e Ele diz mais ainda, a Bíblia diz que além dele rir, Ele zomba dos ímpios na sua ignorância. Deus é muito além, é muito mais, é muito mais longe do que aquilo que nós pensamos. Salmo 97,
versículo 9, a Bíblia diz assim: pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os outros deuses que possam existir no nosso meio. Salmo de número 97, versículo 9. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima daquela pessoa mais orgulhosa que você conhece, que ela pensa que tudo gira em torno dela. Deus está acima. Deus está acima do rei mais poderoso que possa existir dentro da terra. Deus está acima dele. Deus está acima da maior autoridade que possa existir no nosso meio. Deus está acima. Deus está acima do homem mais sábio que possa existir no meio de nós. Deus está acima dele. E muito mais acima dele. Deus, queridos irmãos, ele é extremamente mais além do que possamos pensar ou imaginar. A nossa limitação faz com que nós pensamos e criamos coisas que, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo que a gente tinha tanta coisa que a gente pensava que era tão errado. Você quer ver um exemplo fácil disso aí? É quando você pega um moço de 13 anos, que você está vendo que aquela decisão dele não vai dar nada, o senhor dá risada, fala: filho, isso eu já passei 500 vezes. Mas ele diz: o senhor está velho, o senhor já não sabe de mais nada, não é assim que eles falam? Isso aqui vai dar certo. E lá na frente eles quebram. Deus é a mesma coisa, ele está tão acima de nós, que às vezes nós falamos: Deus, se o senhor entrar por essa porta aqui, vai dar certo. Se eu me colocar nessa outra, vai dar certo. Ele vai dizer: eu já passei 500 vezes por isso aí. E vai rir. Deus, queridos, não é um ser aniquilado, um ser irresponsável, não é um ser que está parado, não é um ser que descansa. Deus é um Deus que está acima de tudo e conhece todas as coisas. Ele não envelhece, né? É algo que nós não conseguimos entender também, sabia? Porque se eu perguntar para você, aqui tem umas crianças, muito interessante, aqui tem um espírito em cada um delas, não tem? Que idade tem aquele espírito ali? Que idade tem aquela alma ali? Que idade tem esse espírito aqui? Que idade tem essa alma? O espírito tem idade? A alma tem idade? Então são coisas que vão além da imaginação do ser humano. E que Deus deixou para que nós entendêssemos: gente, eu sou muito mais acima, muito mais além do que vocês podem imaginar. Existem coisas que nós podemos estudar, tudo que a gente imaginar, a gente não vai chegar ao conhecimento. Porque foi coisa que Deus guardou para ele, não tem como a gente abrir isso aí. Isaías 46, versículo de número 10. Olha que interessante. Eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo: meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. E isso é que traz segurança para a nossa vida. Porque Deus sabe todas as coisas. Domingo passado aqui, nós estivemos aqui no culto. Eu disse uma frase aqui naquele culto, para os irmãos devem lembrar, os que estiveram aqui. Eu disse que 95% de todos os nossos problemas e adversidades são causados por quem? Pelo diabo? Causado por Deus? Simplesmente pelas nossas escolhas. A soberania de Deus, eu já vou falar um pouquinho na frente, fez com que nós tivéssemos essa garantia, tivéssemos esse direito chamado, nós pudéssemos ter livre-arbítrio para escolher o que nós quiséssemos. Faz uma avaliação na tua vida, o que é prova e o que é consequência, o que Deus te colocou para te provar e o que é consequência das suas atitudes erradas. Você vai ficar assustado, você vai falar: meu Deus, o que eu andei fazendo com a minha vida? Deus sabe, a Bíblia diz que ele anunciava isso antes de acontecer, antes que as coisas aconteçam, ele já vinha anunciando, assim como a Bíblia diz. Deus é além da história, ele já conhece o que vai acontecer no dia de amanhã. A história para Deus já está concretizada, ele sabe perfeitamente o final dela. É por isso que quando nós pregamos aqui acerca de escatologia, nós dizemos: nós somos o único povo que entra para a guerra sabendo o resultado dela.
Somos o único povo que sabemos que vamos batalhar dentro da guerra, que vamos guerrear, mas já sabemos que no final nós seremos vitoriosos. Perdemos algumas batalhas dentro da guerra? Perdemos, mas a guerra jamais poderemos perder ela. Porque nós já sabemos o final dela, já sabemos o resultado. Deus, Ele sabe o que vai acontecer com você daqui uma semana, descansa. Ele sabe o que está para vir para a sua vida daqui uma semana. Deus, Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. A Bíblia diz através do livro dos Salmos que as palavras, ainda que elas saiam da minha boca, o Senhor, todas elas já as conhecem. Por isso que tem algumas pessoas que estão passando por algumas dias de adversidade, ele fala, Deus sabe. Parabéns para você, Deus sabe de tudo mesmo. Deus sabe por que estamos passando isso, por que estamos passando aquilo. É claro que eu peço para você nunca ligar isso a, eu sou bonzinho, eu recebo coisas boas, eu sou mau, recebo coisas mal. Isso é um pilar, é um princípio da religiosidade. O nosso Deus, Ele é amor, Ele é muito mais do que isso, Ele nos trata como filhos. E é por isso que Ele sabe de todas as coisas, nada que nós fazemos está encoberto de Deus, ainda que nós ponhamos a nossa cama, como disse o salmista, lá no mais profundo abismo, ou subimos lá nos mais altos céus, ainda assim, o Senhor estará lá, o Senhor saberá, o Senhor sabe, o Senhor sabe o que passa nessa cabeça aqui, ó, durante o dia, o Senhor sabe o que eu faço, o que eu pratico, o que eu penso, o que eu falo. O Senhor sabe o que eu falo em cima do púlpito e sabe o que eu falo nas salas fechadas. Ele sabe. Ele não é um Deus que Ele vem para a igreja e depois diz, viva lá, João, do jeito que você quiser. Não, Ele vai sair daqui junto com a gente e a Bíblia diz que Ele vai estar com a gente o tempo todo. Então, às vezes, eu fico preocupado que tem algumas pessoas que elas se preocupam muito com o que as pessoas vão dizer dela. Gente, isso é o menor problema que as pessoas dizem da gente. Olha, se você falar bem de mim, eu vou ficar muito feliz. É natural da gente, mas se você falar mal de mim, eu vou ficar triste, né? Mas não vai mudar muita coisa. Agora, se Deus não der testemunho de mim, aí eu estou roubado. Aí eu estou perdido. Então o meu problema não está nas pessoas, o meu problema está em Deus que sabe todas as coisas. E aí o livro de Mateus vai nos revelar que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Tem no meio do texto, diz assim, não há nada encoberto aos seus olhos que não venha a ser revelado. Então é por isso que eu digo que a nossa questão não é apenas um encontro social, nossa questão é um relacionamento profundo com esse Deus, que Ele sabe de tudo. Olha o que diz em Mateus, capítulo de número 19, versículo 26. Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Deus pode todas as coisas. E aí eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar e perguntar para vocês. Liguem para os médicos que atenderam a minha mãe uma semana atrás. E pergunte para eles e diga assim, doutor, o que aconteceu com a dona Rosa? Por que ela saiu de dentro da UTI direto para casa? Se tinha um laudo clínico dizendo que o lugar onde as duas lesões do coração dela na veia eram 2 lugares extremamente difíceis de se fazer um procedimento. Teve um deles que admitiu que era um milagre. Teve um deles que falou, isso foi um negócio... Eu acredito que eles pensaram assim, algum disse, eu sou bom mesmo, porque para fazer um negócio desse eu sou o cara. Mas ele não sabia que tinha um monte de igreja orando por ela. Pergunta para uma pessoa que está aqui, irmãos, que teve um laudo de câncer, que era incurável e hoje está aí, Oséias, incurável, né? Pergunte para alguém, e eu conheço muitos que o médico disse, 6 meses, e você já está com quase 60 anos. Pergunte. Por quê, pastor? Porque Deus pode todas as coisas, irmão. Ele faz aquilo que lhe apraz. Por que Deus não faz aquilo que eu quero que Ele faz? Não sei.
seria uma ignorância eu tentar achar um argumento. Porque eu posso olhar para você e dizer para você assim, não, Deus vai fazer aquilo que você quer que Ele faça, mas pode ser que Ele não faça. E eu fico bobo com os pregadores que procuram argumentação. Mateus, se você for bonzinho, tal. Claro que se você for bom, você vai obter o benefício da sua bondade. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Mas nós estamos falando de uma dimensão um pouco maior. Nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Por que Ele cura um e não cura o outro? Tem alguns que são curados e outros não são. Por que tem uns que chegam aqui, pastor, eu trouxe um papelzinho aqui, eu quero contar um testemunho aqui, o testemunho dele é fantástico, e tem outros que ficam 40 anos na igreja. Tem nem um testemunhozinho pequenininho para contar. Mas é filho também. É filho, procura na Bíblia ver se Deus abandonou ele, se Deus não tem negócio com ele. É filho, está do mesmo jeito, Deus pode todas as coisas, Ele faz tudo aquilo que Ele desejar, irmão. A Bíblia diz que Ele muda reis, Ele coloca reis, a Bíblia diz que Ele mata e Ele dá vida, a hora que Ele quiser. Esse é o Deus que nós servimos. É Ele que mata e é Ele que dá a vida. Deus é soberano e é um fato interessante que eu fico pensando, se eu pudesse imaginar a mente de Deus, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, hoje vai morrer 355 mil pessoas. Mas Gabriel vai nascer 378 mil. Deve ser interessante o céu, né? Ele tem o controle de tudo, ele sabe perfeitamente todas as coisas. Nada a Bíblia diz que passa desapercebido aos olhos dele. Então é muito difícil de mensurar a grandeza desse Deus, né? É muito difícil de querer entendê-lo. Mas o interessante, irmãos, disso tudo, que a gente sabendo que Deus pode todas as coisas, é que interessante é que mesmo Ele com toda essa grandeza, a Bíblia diz no livro de Coríntios que Ele resolveu habitar dentro do ser humano. Um Deus que está lá em Isaías 40, versículo 22, dizendo, eu estou assentado sobre o globo da terra, e os homens são para mim como gafanhotos, pequenininho. Aí de repente você vai para o livro de Coríntios e ele fala assim, mas o Senhor fez de vós templo do Espírito Santo, casa de Deus. Olho para você aí, posso não te dar muita coisa, mas tem um Deus habitando dentro de você, que é além da imaginação do ser humano. E que pode todas as coisas. Pastor, como fazer para fazer que esse Deus faça, já que Ele pode tudo, como fazer para esse Deus entrar, se alinhar dentro daquilo que eu quero que Ele faça? E eu tenho tantos livros ali na minha sala e eu não achei um livro que me explicasse isso. Não achei. Mas de uma coisa eu sei, irmãos. Em 13 lugares da Bíblia, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, queridos, Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos íntimos. Tem os mais chegados. Pedro, Tiago e João, sobe comigo no monte. Tinha 12 ali. Podia ter chamado os 12, vamos lá orar. Pedro, Tiago e João. E quando Pedro estava meio desviado na ressurreição, ele diz, vai lá e fale para os discípulos e a Pedro, que eu vou dar uma passadinha lá. O importante, queridos, não é o que ele pode fazer, o importante é nós estarmos com ele. Porque daí no momento que ele falar, eu quero, vai acontecer. E ele pode querer hoje à noite alguma coisa que você queira também. Ele pode querer agora, nesse momento aqui, alguma coisa que você queira e você sair daqui, as coisas... Basta Ele querer. Se Ele pode tudo, a Bíblia diz que ninguém pode impedir os seus propósitos. E eu achei interessante porque nós temos uma história que diz sobre o Titanic, não é isso? Que o Titanic, um engenheiro, não conhecia Deus, não lia a Bíblia, que se lesse a Bíblia, não tinha falado aquela besteira, falou, nem Deus pode afundar isso aqui. Deus falou, eu não vou afundar isso mesmo, não tenho tempo para afundar esse negócio aí. A própria água afundou o navio, irmão. Foi um pedaço de gelo. Não é verdade?
Um presidente nosso, que nós votamos nele, acho que foi meu primeiro voto, disse assim: ninguém mais pode impedir eu subir essas escadarias aqui, né? Nem Deus pode me impedir eu subir essas escadarias, né? Nem colocou o pé no primeiro degrau, né? Ele pode. Ele pode. E quando Ele quer, Ele faz. E a Bíblia diz que Ele chama nós de povo seu. Nós somos povo seu. Livro de Isaías, a Bíblia fala assim: aquele povo que não me conhecia, aqueles que não sabiam quem eu era, esses me chamarão de meu Deus, e eu os chamarei de meu povo. Gente, eu tenho os meus filhos e a Marinês. Para mim não fazer alguma coisa para o Rafael e para o Daniel, é só se eu tiver quebrado mesmo no último, ou alguma coisa que vai trazer algum prejuízo para eles. Senão, é o que a gente puder, a gente faz. E esse Deus que pode tudo, chama você de filho. Chama você de povo dele. Outra coisa aqui do nosso Deus, da soberania de Deus, no livro dos Salmos 24 e versículo 1, daí você não pode perder também, terça-feira que vem, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus possui todas as coisas. A Bíblia chega a dizer assim que Deus é dono do ouro e Deus é dono da prata. A Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 2, é isso, que muitos de nós, o nosso dinheiro é jogado em saco furado, não é mesmo? A gente cuida muito da nossa casa, mas a gente não cuida, aquele povo não cuidava da casa de Deus. Deus é dono de tudo e de todas as coisas, e só temos porque Ele dispensa algo a nós. Só por isso. Não pense que você é melhor ou que você é pior do que alguém. Claro que quem trabalha, existe um princípio, né? Sem trabalhar, Deus não vai te dar nada, não. Deus não é esse tipo de pai. Mas Ele é literalmente o que possui todas as coisas. Se Ele quiser tirar instantaneamente, Ele tira. Nós tínhamos um trabalho de tarde de bênção, que a minha esposa era dirigente no Curitibano 3. Acho que o pastor esteve lá algumas vezes. E teve uma mulher lá. Aquela mulher, ela tinha um câncer no tornozelo, né, Marinês? Tinha um câncer no tornozelo. E ela falou assim: olha, eu sou esposa ou mãe do prefeito? Mãe, né? Do prefeito da cidade de Laranjeiras do Sul. Nós tínhamos fazenda, nós tínhamos muitos carros, a gente já gastou tudo que tinha. E agora conhecemos um médico aí no Paraguai, a gente ia vir aí, e alguém me convidou para vir aqui no culto aqui. Era uma coisa feia, era uma ferida gigantesca no tornozelo dela. E naquele dia, um culto que se tivesse umas 20 pessoas, tinha muita gente. Tinha muita gente. Foi feita uma oração comum, uma oração simples, e aquela mulher recebeu a cura dela. Ela poderia estar com todas as coisas dela, se ela tivesse primeiro buscado Deus e depois os médicos. Mas ela resolveu inverter as ordens dos valores, e aí os caras foram comendo aquilo que dava para comer, né? Por quê? Porque Deus, sendo possuidor de todas as coisas, talvez quis dar uma lição para ela. Sabe que ela disse, conversou com as irmãs, contando que ele disse que é só Deus que dá e só Deus que tira. É assim que funciona. Se Deus resolver falar, eu vou dar, Ele dá. Se Ele dizer, eu vou tirar, porque Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Nós somos administradores dos bens que Deus dispensa para nós. Por isso é muito bom administrarmos com sabedoria. Terça-feira que vem eu vou falar sobre mordomia cristã. E tem pessoas que administram de uma forma muito errada. Mas Ele é o dono de tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, que do mesmo jeito que Ele pode dispensar algo para nós, Ele também pode tirar. Outro ponto, Isaías 14, 24, para nós não passarmos do horário. O Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Deus está no controle de todas as coisas. Não estamos aqui por obra do acaso e não estamos abandonados ao léu. Tudo é um projeto de Deus, é algo que Ele planejou, que Ele arquitetou, que Ele montou e está acontecendo de acordo com aquilo que Ele desejou. Todas as coisas estão no controle dEle.
tudo está de acordo com aquilo que ele planejou, irmão. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, ele aparece dizendo nos seus livros, nas suas cartas, eu acho fantástico quando ele fala assim, nos últimos dias, a prostituição ganharia um vasto campo na terra. Olha o que nós estamos vendo hoje. O corpo humano virou um produto, um negócio para se vender, para poder fazer propaganda. O que a Bíblia diz, o que Deus, queridos irmãos, projetou, está acontecendo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, você que gosta de Bíblia, a Bíblia diz assim, queridos, que a Bíblia nos mostra os 2 últimos sinais que aconteceriam antes do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz assim que a apostasia ganharia um vasto campo e que o homem do pecado se manifestaria. Mas tem um que o detém, que é o Espírito Santo. O último sinal para o arrebatamento da igreja é a apostasia. O que é a apostasia? É a frieza espiritual, é o desânimo, é crer só naquilo que a gente pode tocar, é a desvalorização do sagrado. É o que eu disse, a gente vem para um culto e a gente atende celular, a gente vai para o WhatsApp, a gente não tem mais reverência a algumas pessoas, porque desvalorizaram o sagrado, é apostasia. É trocar um culto por uma festa, deixar uma ceia por uma chácara, por um... Meu Deus! É forte ou não é forte? Isso é apostasia. Eu conversei com alguém um dia, falou, pastor, onde já se viu? A gente agora tem que 3, 4 vezes por semana estar na igreja, queria estar onde? Aonde? 3, 4 vezes por semana estar na igreja é ruim, quer estar onde então? Fala para mim, na frente da TV? Assistindo novela? No ML, a irmã disse no ML. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que vemos, irmão. Então o que eu posso me alimentar se eu estiver fora da palavra de Deus, se eu não estiver me alimentando com coisas espirituais? Eu serei um homem natural, serei um homem carnal. Quanto mais coisas que a minha natureza humana se agrada eu praticar, mais natural serei. Mudou, né? Não é verdade? Porque antigamente a gente queria estar todo dia na igreja. Mas naquele tempo é o seguinte, pastor, aquele tempo não era trabalho na roça e daí era igreja. Hoje não, hoje nós temos um monte de coisa para fazer. Nós temos a Netflix, nós temos um monte de coisa aí que a gente pode fazer. Apostasia não é outra coisa, não se enganem isso aí. Quando a pessoa perde o desejo pelas coisas espirituais, ela está apostatando na fé. Está literalmente voltando para trás. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que Deus planejou vai acontecer. Se você acredita que o arrebatamento vai acontecer, ele vai acontecer. E se você não acredita, ele vai acontecer igual. Vai acontecer igual. E nós vamos ser pegos de surpresa, a Bíblia diz. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo de número 5, que naquele dia o Senhor virá como ladrão de noite. E muitos estarão desapercebidos. Deus está no controle de todas as coisas. Está controlando a tua vida também. Fique tranquilo, não se desespere. Sabe quando a gente tem um bebezinho pequenininho, a criancinha, que a gente mora num prédio, que a criancinha começa a querer andar para aquele lado, o que você faz? Você vai lá e puxa ela, não pode, porque é perigoso ela cair. Quando a gente tem muita coisa para fazer, o que a gente coloca? Uma grade, uma tela na janela, não é assim? Por que a gente coloca aquela tela? Porque o meu piazinho é coisa querida. Se não cuidar, ele pensa que ele é o super-homem e pula lá embaixo. Deus faz a mesma coisa com a gente. Porque tem um monte de nós achando que é super-homem, mas de vez em quando ele coloca umas telas para a gente não pular lá para baixo. Deus está controlando tudo. Conhece tudo. Você está pensando que Deus vai falar assim, mês que vem, dia 20, lá, Juarez, de 2019, eu vou fazer uma visitinha para você. Não tem isso com Deus. Ele está o tempo todo. Ele está cuidando de nós, porque Ele controla tudo e todas as coisas. Ele está o tempo todo junto conosco, controlando o que vai acontecer. Ele sabe perfeitamente o nosso limite até onde que chega. Nós somos o bebê que quer pular de cima do prédio, mas Deus é o Deus que coloca as telas para nos garantir
que a gente não venha fazer as coisas erradas. Pastor, ele está no controle daquele meu filho ruim, aquela minha menina braba. Tranquilo, se você confia nele. E se ele é o Deus da tua vida, pode passar essa empreitada para ele. E esse marido, pastor, passa agora. E essa esposa? Passa agora, porque ele controla, ele está no controle de tudo, ele sabe. E os que confiam nele, queridos irmãos, sempre vão alcançar êxito. Outro ponto que eu coloquei aqui, a soberania, eu coloquei sobre a vontade de Deus. Existe duas, né? Existe a vontade absoluta, que é a vontade soberana. É o que Deus determina que vai fazer e não tem mais como mudar. Essa é a vontade absoluta. Deus determinou que vai fazer e não tem como mudar. E algumas pessoas fazem algumas perguntas sobre a vontade absoluta de Deus, né? Por exemplo, por que tanto mal no nosso meio? Por que morrem pessoas inocentes? Por que tanta injustiça? Por que tantas catástrofes acontecem no nosso meio, né? Primeira resposta que Deus vai dar, queridos irmãos, é que Deus entregou para o homem o livre-arbítrio. A maioria desses males são causados pelo homem mesmo. Porque do mesmo jeito que eu pergunto, que essas pessoas perguntam por que tantos males, por que eles não perguntam por que tantos benefícios? Por que o campo produz o alimento para nós nos dia a dia? Por quê? Por que ele não produz uma vez e depois não produzisse mais? Por que os céus constantemente mandam as suas chuvas? Por que ele não choveu uma vez só e daí não parasse e não viesse a chover mais? É que dentro de nós a gente arquiteta alguma coisa para querer questionar Deus. As pessoas querem fazer isso, mas elas não vão conseguir isso de maneira nenhuma. Você quer ver um exemplo claro para essa resposta? Porque se você perguntar para um rabino, se você chegar e falar assim, por que nos existe tantos males? Tanto é que os discípulos perguntaram, Senhor Jesus, por que nos sobrevêm tantos males? Procure dentro da Bíblia, foi a única resposta que Jesus não deu. Jesus mudou de assunto. Pode procurar, por que nos sobrevêm tantos males? Por que tantas dificuldades? Jesus desviou, vamos dar um pulinho ali. Vamos passar ali pela Galileia. A gente faz umas perguntas, mas esquecemos de pensar nas outras. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você, como resposta de uma pergunta como essa. Por que a gente no final de semana vai lá na churrascaria, ou vai lá no rapaz, compra lá 1,5 kg daquela costela fantástica, que a nossa geração é uma geração abençoada. A gente manda pesar lá 1,5 kg e fala, me dá um pratinho de maionese, me dá um pratinho de arroz, me dá um pratinho de mandioca aí, vou trazer para casa assim, enquanto do nosso lado alguém naquele dia vai enganar a criança dando para ela uma mamadeira com açúcar porque não tem o leite. E aí? Responde isso para mim. Por que acontece isso? É pecado a gente ir lá? Claro que não. São coisas que estão em Deuteronômio 29 e 29, que Deus guardou para ele, não tem como a gente poder entender. É um fato ou não é? A gente vai lá, vai pegar um frango, um negócio, uma costela, vai lá comprar como é que é o nome daquele que a piazada gosta muito ali? Um trio, tem um tal de trio aí que eu vou te contar. Isso é uma benção para as academias, tem que vender um monte. Mas alguém do nosso lado vai passar com água e açúcar. A gente não foi perguntar se tem alguém passando necessidade, a gente simplesmente faz. E não é porque somos maus, não temos maldade em nós, são coisas que a gente não tem como explicar. Vontade permissiva é o que Deus permite fazer mesmo quando não está de comum acordo. Tem coisa que Deus permite, mas Ele não queria que fizesse. Por exemplo, a morte de uma pessoa, o homicídio, o pecado, a fornicação, esse monte de coisa. Se Deus for matar todo mundo que vai fazendo isso, faltaria espaço para enterrar as pessoas. Então existe a vontade absoluta, que é o que Ele determina fazer e não tem como mudar. E a vontade permissiva, né, que é aquilo que Deus permite, mas mesmo quando não está de acordo com a vontade dEle. E eu vou terminar aqui agora, tenho 2 minutos. Vou terminar dizendo que Deus é. Deus é 3 coisas. Primeiro, Deus é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, seja para abençoar ou seja para condenar. Livro de Jeremias 23, 24 diz assim, esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra?
diz o Senhor dos Exércitos. Deus é onipresente. Então é uma boa palavra essa, porque Ele está do teu lado aí. Talvez você queira falar algo para Ele, talvez você queira abrir seu coração, talvez você queira confessar alguma coisa, talvez você queira chorar, talvez você queira dizer para Ele: Senhor, olha, eu estou precisando demais do Senhor nesse momento. Ele não está sentado num trono lá observando você para quando você errar Ele vir te detonar. Não, Ele está junto com a gente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo, Ele é onipotente, que pode tudo, poder ilimitado em todas as condições. Salmo 139, 14. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Pode tudo. Pode aquilo que você diz que não tem como acontecer, Ele pode. Aquilo que você diz: pastor, eu acho que não tem mais jeito. Não, esse caso aqui não tem mais condições. Tem. Tem, de uma maneira sobrenatural e impressionante, inexplicável, tem como Ele fazer as coisas ficarem diferentes. Terceiro ponto, Ele é o primeiro onipresente, onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Provérbios 15, 11 diz: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Que forte, né? O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Devemos entender que Deus é soberano, temos que aceitar as suas decisões, mesmo que pareçam estar em total contradição contra a nossa vontade. Se coloque em pé. Eu quero ler 3 textos aqui e terminar aqui nessa noite. Jó 1:21, queridos, a Bíblia diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Capítulo 2, versículo 10 de Jó diz assim: porém ele lhe disse: como falas qualquer doidas, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ainda que você possa ter vindo nessa noite, possa me esperar no final do culto e dizer: pastor, a minha vida está toda ao contrário, tudo virado de cabeça para baixo. Calma, você tem um Deus e Ele é soberano. Tudo passa. Jó 19:25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu gosto dessa frase, irmãos. Gosto dessa frase, que eu digo aqui quase que constantemente: vai dar certo. Mas está demorando. Não, mas vai dar certo, não esquenta a cabeça não. Quando eu passei por aquelas adversidades, eu também achei que não ia, mas deu certo. Né, Jove? Vai dar certo. Mas pastor, tem 10 anos, mas está mais perto então de terminar, se já tem 10 anos. Glória a Deus, já pensou se tivesse um mês que tivesse começado? Pastor, estou 20 anos, pastor do céu. Então está na porta. Está na porta, vai dar certo. Se você sabe que Ele vive, que Ele vai se levantar em teu favor, vai dar certo. E aí aquela frase que eu sou apaixonado, que diz, Abacuque 3, 17, 18, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, e que os campos não produzam no curral, mesmo assim ainda eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu vou transliterar isso para você, meu irmão. Ainda que as enfermidades se apoderem de mim, ainda que eu perca todos os bens preciosos que eu tenho na minha vida, ainda que os meus melhores amigos me abandonem, e aqueles que eu ame nunca mais me procurem, eu ainda me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Eu termino aqui essa noite dizendo para você: você tem um Deus e Ele te ama, e Ele é soberano. Descansa a tua cabeça no travesseiro e espera nele, porque no momento certo Ele se levantará e vai te dar a vitória. Coloca a mão no teu coração.
O teu Deus é acima de tudo e de todas as coisas.